Bom dia, meus amores, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o direito da pessoa com deficiência à matrícula e permanência na escola. Essa semana eu recebi um vídeo da professora Mônica Lafayette, em que relatou que tentou matricular seu filho autista numa escola privada do município de Senhor do Bonfim, e essa matrícula foi negada. E ela mostrou quanto ela sofreu e tem sofrido com essa situação de ter o seu filho rejeitado por ter uma deficiência e expressar publicamente. Nós sabemos que é um direito da criança a educação. Esse direito ele está prescrito na Constituição Federal Brasileira, que é a lei maior do nosso país. Esse direito está prescrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse direito está prescrito também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E o direito específico da pessoa com deficiência está prescrito também nessa Lei de Diretrizes e Bases. Né? É dever das escolas, tanto públicas quanto privadas, prover todas as adaptações necessárias para as crianças com deficiência estudarem na escola e permanecerem, não só serem matriculadas, né? Terem o direito de uma educação de qualidade. A Lei 12.764, que trata de proteção à pessoa autista, aos direitos da pessoa autista, né? que prescreve políticas, né? De proteção à pessoa autista, deixa muito claro que a pessoa autista tem todos os direitos, como todas as outras crianças, de ter sua matrícula, de permanecer na escola, ter educação de qualidade. E caso seja necessário, comprovadamente necessário, essa criança ter o direito também a uma atendente, né, a uma mediadora escolar. Mas nós sabemos também que o movimento de inclusão, apesar de não ser novo, ele ainda está num processo de desenvolvimento. Não é? Nós sabemos também que ainda carecem de algumas políticas específicas para apoiar esse movimento de inclusão, principalmente das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Por quê? Porque são pessoas que precisam de todo um apoio médico, terapêutico, inclusão escolar, e que é necessário que haja grandes financiamentos para isso. Por quê? Porque as pessoas autistas, ainda que uma pessoa autista seja diferente da outra, que haja uma grande heterogeneidade entre os autistas, ou seja, muita diversidade, por isso que os autistas são enquadrados dentro de um espectro, porque há muitas diferenças, né? É necessário que haja apoio terapêutico, médico, né? Terapias custam muito dinheiro, semanalmente é necessário investir tempo e recursos financeiros nessas terapias. A inclusão escolar precisa prever as características da criança, do transtorno, os potenciais, os interesses da criança. Então é todo um trabalho. Só que é dever de toda a sociedade fazer essa inclusão acontecer. Recebi de muitas mães maravilhosas, muito obrigado, o vídeo da professora Mônica Lafayette, né, falando que seu filho autista teve o direito à matrícula negado. Inclusive o meu filho autista, que é pequenininho, o Geraldinho de 7 anos, ele estuda nessa escola, ele tem uma mediadora maravilhosa, não é? Eu tenho contato com a professora, então sempre que necessário nós estamos trocando ideias e sempre em prol da educação do Geraldinho. Está funcionando bem, né? Inclusive, eu faço parte desse movimento de mães e pais ativistas em torno de defender os direitos das pessoas com deficiência e especificamente também da pessoa com transtorno do espectro do autismo, já que estou numa família autista e conheço muito bem qual é a realidade. E assim, houve muitas discussões estão ocorrendo nas redes sociais, né, a partir desse vídeo e a partir de outras situações de negação também de matrícula que foram relatadas por outras mães, inclusive junto a algumas outras mães e um pai, nós inclusive denunciamos no Ministério Público sobre uma iniciativa da mesma escola de que nós assinássemos um documento para que nós fôssemos obrigados a estar emitindo sempre relatórios, sempre atualizando laudos médicos. Isso é muito complicado para os pais. Por quê?
Porque cada consulta com psiquiatra, gente, é muito caro, custa em média uns 350, 450 reais, né? Com psiquiatra, com neuropediatra, isso para quem não tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde muitas vezes tem que viajar para outro município para conseguir acesso a esses médicos, demora muito para a gente conseguir as consultas. Nós temos que pagar terapia, seja com plano ou sem plano, temos que encontrar profissionais especializados. Então, para a gente conseguir esses relatórios, esses profissionais pararem para estar emitindo constantemente esses relatórios, esses laudos, demanda muito trabalho, muito tempo. E tempo e recursos financeiros é uma coisa que nós, famílias de pessoas com deficiência, geralmente não temos disponíveis. Por quê? Porque nós investimos no desenvolvimento dos nossos filhos. Enquanto as crianças típicas também requerem investimento na educação, na saúde, quem é pai e mãe sabe como é caro, né? Poder investir nos filhos. Filhos típicos, né? Você tem que pagar escola, você tem que pagar alimentação, né? Vestuário, cursos, né? Viagem. Imagine uma criança não típica. Né? Quando eu falo que não é típica, neuroatípica, significa que não tem o cérebro padrão, né, das pessoas consideradas sem deficiência. Mas, gente, no fundo, isso tudo que eu falei de típico, atípico, são só estereótipos. São só estereótipos, que são o que estereótipos? São palavras, são modelos, são padrões que nós, que fazemos parte da sociedade, criamos pra gente se diferenciar. Mas, no fundo, todos nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Nenhum cérebro é perfeito. A professora Ana Beatriz Barbosa e Silva, que eu amo, uma psiquiatra renomada, que tem muitos livros publicados no Brasil, né? Livros sobre diversos transtornos mentais, sobre autismo, sobre depressão, né? Doenças mentais também. Ela deixa muito claro que todos nós temos cérebros e que nossos cérebros, nós temos características atípicas, todos nós temos. Mas o limite entre o transtorno ou a diferença é justamente quando a gente tem características excessivas que dificultam a nossa vida, que dificultam o nosso dia a dia, nossa qualidade de vida. Então, na verdade, o que diferencia uma pessoa sem deficiência de uma pessoa com deficiência, em termos de deficiência no sistema de neurodesenvolvimento, né, cerebral, é justamente essa quantidade de diferenças que interferem na qualidade de vida. Então, as pessoas neuroatípicas precisam de terapias, de mais investimento, de mais cuidados do que uma pessoa típica, justamente porque precisa de mais estímulos para desenvolver melhor o seu cérebro, tá? E isso tem que ser entendido por toda a sociedade, gente, é uma obrigação, porque a pessoa com deficiência poderia ser você, poderia ser seu filho. Quem não teve filho ainda pode ser, não é? Pode ser uma pessoa que você ama, pode ser o seu parceiro ou parceira, não é? Pode ser um amigo ou amiga muito próximo. E aí você vai perceber essas diferenças, essas dificuldades, não é? Então, a gente precisa se apoiar. Enquanto sociedade, enquanto membros da sociedade, a gente precisa se apoiar. Eu ouvi, né, algumas pessoas preocupadas. Nossa, Gisele, como as escolas particulares de pequeno porte, elas vão conseguir contratar mediadores escolares e fazer todas essas adaptações. Realmente não existe uma política para apoiar essas escolas de pequeno porte nesse sentido. Mas juntos nós precisamos descobrir alternativas. A única coisa que não pode ser feita é negado o direito da criança, né? Quem vai pagar esse pato? Todos nós, a sociedade inteira. Todos nós. Porque educação não é dever só da família. Está na LDB, na Lei de Diretriz e Base. É dever do Estado e é dever de toda a sociedade. Sejamos mais humanizados. Vamos nos colocar no lugar do outro. E mães que estão passando por essas dificuldades, minha solidariedade. Eu não consigo imaginar, né, quanto sofrimento vocês estão passando nesse momento com esses direitos negados. A gente precisa se unir. A gente precisa criar um movimento inclusivo. A gente precisa estar junto, a gente precisa participar. Eu sei o quanto é difícil para nós, mães e pais de pessoas com deficiência, terem tempo para participar das coisas, terem disponibilidade para participar das coisas, mas a gente precisa encontrar o jeito.
e juntos nós somos mais fortes. Beijo.